Eu volto a dizer, a visita só aconteceu por causa de muita pressão. Vejam, tem duas cartas do Chris Smith, eu vou botar para vocês, bota aqui no Bruno, as cartas do Chris Smith, ambas endereçadas à presidente da comissão, Roberta Clark, que é amiga do Lula, e ao próprio Pedro Vaca. A primeira carta diz assim: o subcomitê de saúde do Chris Smith foi informado sobre sérias alegações de violações de direitos humanos cometidas em larga escala por autoridades brasileiras. Mais notavelmente foram feitas acusações críveis sobre violações em massa de liberdade de expressão, incluindo censura imposta por meio de abuso de autoridade judicial e o silenciamento da mídia de oposição. A gente quer informações. À luz do relatório, liberdade de expressão, a gente quer o monitoramento e coleta de relatórios relevantes ao acontecimento no Brasil. Solicito respeitosamente que vocês compartilhem. Além, por favor, informe ao subcomitê as medidas ou ações que o relator especial de liberdade de expressão tem adotado para lidar com a situação em curso no Brasil. Quais suas sugestões para enfrentar o problema? Essa carta é de maio de 2024. Lembrem que foi o mesmo dia em que ou a mesma semana, na qual eu estava testemunhando aqui no Congresso americano, justamente nessa subcomissão. Justamente presidida pelo Chris Smith, justamente perante o Chris Smith. E fiz questão de falar da OEA no meu depoimento. Depois, o Chris Smith escreveram uma nova carta a Roberta Clark e ao Pedro Vaca, ameaçando onde dói, no bolso. A carta diz assim: em uma carta anterior, em 3 de maio de 2024, o deputado solicitou à comissão informações, Desde então, a situação no Brasil piorou consideravelmente, sendo evidenciado, em primeiro lugar, o bloqueio ilegítimo da plataforma X no país. Lembra que eu falei que foi um erro grave? E aí o cara ficou sem poder ignorar, com o senhor Moraes declarando sua intenção de restringir a liberdade de expressão política protegida por leis internacionais e direitos humanos. Embora os serviços da plataforma X tenham sido restaurados, só ocorreu após eleições e com a empresa sendo forçada a cumprir exigências impostas. Solicitamos, mais uma vez, que informem quais medidas foram tomadas para lidar com a situação. Apoiamos o mandato específico da Comissão de Promover e Proteger os Direitos Humanos, Também apoiamos, quer dizer, nós que damos o suporte financeiro, nós também estamos cientes do fato de que os Estados Unidos é que fornecem anualmente os fundos suplementares para a comissão em apoio aos seus mandatos, especificamente ao relatório especial da liberdade de expressão e sua capacidade de emitir declarações e relatórios sobre o estado da liberdade de expressão na região. Considerando isso, estamos profundamente preocupados com a utilização desses recursos, à luz da aparente falta de ação por parte da organização para tratar de questões urgentes, amplamente e corretamente entendidas como flagrantes violações de direitos humanos. Como membro da Câmara dos Representantes, é nosso dever exercer supervisão sobre o uso de fundos arrecadados pelo contribuinte americano, pagador de impostos americanos, incluindo os repassados ao relator especial. Ou seja, em novembro do ano passado, que foi quando essa visita foi parida, começou a ser planejada, o Chris Smith e os outros deputados falaram assim: não foi só o Chris Smith esse, foi o Chris Smith, a Maria Salazar, que eu termino aqui e vou encontrá-la agora, o Darrell Issa, que fez o projeto de cancelamento do visto do Alexandre junto com a Salazar, do Alexandre e companhia junto com a Salazar, e o Carlos Jiménez, que foi também é congressista lá da região que eu moro, de Miami. Ou seja, esses congressistas falaram assim: nós estamos pedindo informações, ou vocês trabalham, ou chega de dinheiro. E quem banca os caras são os Estados Unidos. Sem o dinheiro americano, os salários na babesca dos caras comprometidos. Aí tem que demitir gente, como já me demitiram, o cara perde a vida na babesca. Então não fica esperando boa vontade dos outros, não. A gente vai bater onde dói. Vocês sabem por que não deu para fazer o programa de ontem? Porque eu estou aqui com o deputado Eduardo Bolsonaro, com uma série de reuniões, vocês podem ver no Instagram algumas delas, com pessoas estratégicas aqui em Washington. Uma delas com o deputado Chris Smith. Eu já falei isso algumas vezes, mas é importante. Ele é o cara que trata direitos humanos no Comitê de Relações Exteriores. O papel dele é justamente em cima desses casos. Não recebeu muito bem. Uma conversa maravilhosa. A gente vai botar um pedaço da conversa, inclusive, para o público. Também foram outras reuniões. Deputado Rick McCormick, também membro do Comitê de Relações Exteriores. Conversa muito boa. Aliás, bota um pouco do vídeo da conversa com o deputado McCormick legendado aí para a gente. Pode botar em tela cheia, Bruno. All right. I'm sitting here with a delegation from Brazil, an extremely important country in South America that's strategically important to the United States. I'm sitting here with Eduardo, who I'm a big admirer of, who can literally hold a rally of hundreds of thousands of people because of his influence, because what he represents in that country. Somebody who believes in the people and the power of economy rather than the power of government. Somebody who understands capitalism and opportunity for all. And somebody who wants fair elections.
We know that that represents in that region, in the Western Hemisphere, someone who I believe his father will win in a fair election. This is a battle between capitalism and communism, opportunity versus power, and we want to support that in every way, shape, and possible avenue from the United States government, for myself, for my staff, because we believe that's what's good for people. The inalienable rights that God has given us to succeed, that I believe that you and your father represent, and we'll do whatever we can to make that happen. And we are very happy. Thank you very much, Mr. Congressman Richard McCormick, who's receiving us here in Washington, D.C., and always supporting the Brazilian cases, mainly when you talk about free speech. He's together here in a fort with other congressmen working for that, helping us. We were debating and discussing about the news that is coming from the USAID, NED, Atlantic Council, and all of the other cases through where the American taxpayer money was financing the censorship in Brazil. This is just crazy. This is something that you cannot let happen as free speech fighters, and we really do appreciate, Mr. Congressman, all your support and also your staff here. We are really happy with that, and I'm sure that is only the beginning. We are going to be way more time here in the Congress getting reelected through the people's vote in clean and fair election to keep moving forward these flags about the freedom. And I think what's really important to understand here is we're not trying to interfere with elections. Sure. We're not trying to bias elections. We're trying to free the people to self-determine, which I think is the best possible case. When you have a government that becomes too powerful, that becomes too biased, that wants to invest in their power rather than the power of the people, that's bad for everyone. And we just believe in fair, honest elections like you're talking about, something you have accountability with, and something that I think would benefit people of this entire Western Hemisphere. And I'm excited about the future if Brazil can get to that point. Where they're not holding back fairness. You saw what happened in America recently when we had the same kind of challenges, the almost identical challenges with President Trump. And you can see when the people who actually got their way, how it can benefit them, and how the president's very popular right now because he's doing what he said he would do. And that's what we want for the people of Brazil. We want the people to be able to participate and have faith that their vote matters and that there's accountability and it's traceable. So that's what we're going to support. Going to the end of the short video, thank you very much again, Congressman. I would like to highlight that Jair Bolsonaro cannot run. Actually, we're going to overturn that because he met ambassadors and did a live streaming in front of everybody, inviting the press, inviting even the president of the electoral court to talk about the electoral process in Brazil, who Bolsonaro was criticizing for over the last 15 years. So the same thing that happened here with Trump happened with Bolsonaro in Brazil. They just create a narrative saying that this is not criticism, this is an anti-democratic act. Just like you had Trump, even with the mugshot in Georgia, he was accused by that. So the lawfare is strong in Brazil because in Brazil they copied the playbook that they used against Trump here in the United States. And as Trump won, we are going to win too. If we have free and fair elections with a free press, I'm sure the will of the Brazilian people will prevail and we'll get rid of the regime that we have right now. Like Mike Pence just tweeted. Então, o trabalho é intenso. Vocês estão vendo o empenho de um dos deputados mais importantes do partido do Trump. O trabalho realmente é intenso. Eu não estou aqui para fazer turismo. A agenda aqui é muito específica e estrategicamente organizada para a gente conseguir encontrar um número maior de pessoas que possam ajudar a gente a progredir nessa pauta. As pessoas acham, o Trump entrou, agora ele vai... Cara, não é assim que você constrói consenso, não é assim que você constrói que chama atenção para o Brasil. É o negócio do arregaçar a manga. Eu sei que vocês gostam que eu seja uma das pessoas que arregaça a manga e tudo mais, mas isso tem um custo. Ontem foram reuniões com... as reuniões públicas, né? Reuniões com McCormick, Smith, senador Mike Lee, senador Rick Scott. Essas foram as reuniões públicas. Mais uma reunião com um consultor político aqui dentro dos Estados Unidos. Também não dá para dizer quem é. Hoje, próxima reunião agora, Maria Salazar. Depois, Comitê da Censura, onde o Michael Schellenberger está depondo com o Matthew Taibbi. Depois, não sei se a gente vai publicar a reunião que a gente tem em seguida. Uma reunião com uma pessoa já ligada ao Trump. Depois, reunião com a senadora Moody, da Flórida, nova senadora da Flórida. Depois, reunião com uma pessoa ligada à Casa Branca. Depois, mais reuniões. Jantar com uma autoridade estrangeira. Amanhã, senador. Uma pessoa do Departamento de Estado. Outra pessoa ligada ao Trump. Assim, são mais de 10, seguramente, talvez umas 15 reuniões feitas aqui em Washington.
O que a gente trata nessas reuniões? A gente explica a situação do Brasil, explica o que vai acontecer, avisa que o presidente Bolsonaro e eu seremos denunciados ainda nesse mês por um golpe de Estado cometido. O Bolsonaro estava na Disney e eu estava em Miami. Explicamos por que o Bolsonaro está inelegível, explicamos por que o X saiu do Brasil, como que o X voltou, explicamos o que está acontecendo, explicamos a situação na OEA, explicamos o papel dos Estados Unidos, explicamos como que os Estados Unidos utilizaram todos os recursos e pedimos ajudas para investigar esse assunto. E ninguém, o Eduardo pelo menos, não pede sanção, não pede... Não, eu peço. O Eduardo não, eu peço. Posições divergentes. Por que ele não pede? Porque o Eduardo está na posição de deputado federal. Eu não estou, eu posso agir livremente. Os dois na mesma luta com o mesmo objetivo de libertar o Brasil. Cada um com as suas fortalezas e as suas restrições. E eu acho que vocês deveriam aplaudir muito, porque são as pessoas que falaram lá atrás, cara, a solução para os nossos problemas não vai conseguir sair daqui do Brasil sozinho. A gente vai precisar de ajuda. E agora eu acho que todo mundo já vê os resultados que começam a aparecer. Qual é a diferença? O Paulo Figueiredo não tem mandato, o Paulo Figueiredo não recebe dinheiro de organização internacional nenhuma, não recebe dinheiro de ninguém. O Paulo Figueiredo vive disso aqui que ele está fazendo. Eu sou efetivamente um garoto de programa. Então, custo de viagem, custo de hospedagem, custo de alimentação, despesa de equipe, tudo são vocês que pagam. Meu sustento. Todo mundo sabe, 2 anos com bloqueio de todos os meus ativos no Brasil, que é onde eu tinha a maior parte dos meus ativos. Todo mundo sabe. 2 anos. 2 anos e 2 meses. Como é que você pode ajudar isso? Você pode entrar na descrição, www.paulofigueiredoshow.com/apoie, tem um cupomzinho lá, você coloca a sua pedrinha, seu tijolinho nessa construção. $5 por mês, pouco mais de $5 por mês, ou menos se você fizer o plano anual e usar o cupom de desconto. Se você quiser ser generoso, você paga $7 por mês. Vai ter acesso ao meu conteúdo exclusivo, descontos nos meus cursos e por aí vai. Talvez tenhamos muitas novidades nesse assunto, mas isso é um tema para outra hora. Se você está numa situação melhor, se torne meu patrono Gold. Na verdade, efetivamente, é uma combinação dos que ajudam com um pouquinho, que são os apoiadores, e os patronos Gold que ajudam com um pocão. Assim, pouco menos de $50 por mês, se você fizer o plano anual, $500 por ano. E você, se está numa situação que pode ajudar, por favor, ajude. Eu acho que nós não teremos tempo para fazer